votação iniciada. Bom dia, conselheiros. Nós estamos aqui começando a sessão do dia 17 de junho da turma 301. Nós temos, então, agora um lote de processo do mesmo contribuinte, do item 63, aí tem repetitivos 64 e 65, 66 e 67, são os repetitivos desse paradigma do 63, e depois o 68 é um outro processo desse mesmo contribuinte, 69, 70, e é isso, do 63 ao 70, sendo que o primeiro acho que reflete até o 67 o resultado. Mas como são todos com o Dr. Lucas, eu vou deixar ele conduzir como ele achar melhor. E aí, Dr. Lucas, então, em apreciação, itens 63 a 70 é PLAE, consultoria e serviços auxiliares. A palavra do Dr. Lucas para a relatoria, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. A gente pode fazer o 63, depois o 70, que é parecido. Conclusão vai ser distinta do meu direcionamento, mas bem similar a situação dos dois. E depois o 68 e o 69 são idênticos. Aí a gente finalizaria com eles. Mas então vou começar com o 63. Eu não me lembro de ter visto essa discussão aqui na turma, então por isso que eu acho que pode dar alguma discussão. O presente processo tem origem de PERDECOMP, onde registra crédito saldo credor de CSLL do quarto trimestre do ano calendário 2006. As compras referidas foram analisadas pela DRF, com emissão de despacho decisório com a não homologação da compensação. O motivo do não reconhecimento do saldo credor decorreu da não confirmação das retenções na fonte, em face de não haver correspondência das receitas declaradas quando comparadas com as retenções na fonte registradas, tendo sido considerado assim que as receitas não foram oferecidas à tributação. A interessada apresentou manifesto de conformidade, no qual o argumento principal é esse aqui que eu destaco. O relatório fiscal trata a empresa como se apurasse o lucro presumido, mas a sua apuração é pelo lucro real, assim como todo o relatório está prejudicado, esvaziando por completo as razões do indeferimento da compensação solicitada e tornando nulo o despacho decisório em face de não proporcionar ao contribuinte o direito a apresentar suas justificativas, devendo argumentar sobre várias hipóteses na tentativa de acertar o motivo real do indeferimento do pedido de compensação. Caso suas demonstrações não sejam suficientes, solicita perícia para apuração dos fatos e para que não haja injustiça, tributando o contribuinte 2 vezes, deixando o erário de reconhecer a verdade dos fatos, praticando excesso na exação. Ainda continua o contribuinte alegando que a atividade exercida, no que concerne aos valores cobrados, aqui é a terceirização de mão de obra, tá? No que concerne aos valores cobrados dos clientes, é dividida em valores reembolsáveis e a receita propriamente dita. Os valores reembolsáveis são os salários pagos aos empregados temporários e os encargos incidentes, ou seja, são cobrados dos clientes exatamente o mesmo valor pago aos empregados temporários. E a receita é um percentual cobrado sobre os valores gastos e que constitui o ganho da empresa. Como consta de diversas soluções de consulta e STJ, a base de cálculo do CSLL do RPJ é o valor expresso na fatura, não existindo a previsão para a dedução dos valores recebidos a título de reembolso. A Receita Federal entende que a receita é todo o valor faturado. Com o objetivo de atender à legislação tributária do município e da União, adotou o seguinte princípio: os repasses cobrados dos clientes e pagos aos trabalhadores são contabilizados em conta corrente, debitando-se o valor por ocasião do pagamento aos empregados e creditando a mesma conta no recebimento. Os valores de taxa de administração ou comissão são contabilizados como receita. Tal procedimento atende à legislação municipal, mas não demonstra o valor total da receita, valores reembolsáveis mais taxa de administração. Contudo, não gera omissão tributária, pois o mesmo valor que é pago aos empregados temporários são reembolsáveis aos clientes. Assim, se fossem contabilizados os valores de reembolso como receita, os pagamentos aos empregados temporários seriam lançados como custo, gerando um resultado igual ao zero, vez que a opção tributária do contribuinte é apuração pelo lucro real. Ou seja, ele fala que ele não atende à legislação federal, mas que no frigir dos ovos o resultado seria idêntico. Os clientes, quando fazem a retenção, fazem pelo valor da fatura, ou seja, sobre os valores reembolsáveis mais taxa de administração, que gera crédito, pois ao apurar o imposto, os valores reembolsáveis se anulam com os pagamentos dos salários e contribuições, gerando um imposto devido menor. A empresa contabiliza os valores reembolsáveis em conta corrente de cada cliente, debitando os valores pagos a título de salário e encargos, e creditando o reembolso dessas despesas, o que leva a um resultado igual a zero. A taxa de administração é contabilizada como receita. Ou seja, ele está tratando como receita só de fato o que ele retém, né, o que ele tem como resultado positivo. E o restante é mero repasse, segundo ele. A tratada questão, a DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade por entender em suma, após afastar as nulidades, que, tendo em vista a ausência de oferecimento das receitas correspondentes à tributação, houve o não reconhecimento das retenções na fonte que compuseram o saldo credor.
A legislação possibilita que a contribuição social retida na fonte compõe o saldo credor de CSLL ou reduz a contribuição social devida, caso os rendimentos que lhe deram origem tenham sido oferecidos à tributação. Haveria dissonância entre as informações apresentadas pelo contribuinte em sua defesa e a apuração da autoridade fiscal em relação à receita. Não caberia argumentação relacionada ao atendimento da norma municipal em detrimento da norma federal por parte do contribuinte, como da contabilização dos custos, visto que afirma que haveria custos não declarados e que sua apuração estava incorreta a fim de atender à receita municipal. Prossegue a decisão recorrida, que considera que a interessada se equivocou, pois deveria, se tudo que informou em sua manifestação fosse verdade, vista a ausência de seus livros e documentos, ter feito sua escrituração com base nas normas contábeis, registrando o total de receitas e o custo que afirma ter incorrido. Só que ele não declarou esse custo porque ele não reconheceu como receita o repasse ao empregado, né? Essa é a dissonância. Parte desse pagamento ele transferiu direto para o empregado temporário. E ele só contabilizou como receita o que de fato a taxa de administração. E aí, como ele não contabilizou como receita, ele não contabilizou como custo. A DRJ entendeu que ele teria que ter contabilizado como custo, mas ele falou, eu não contabilizei como custo porque eu não contabilizei como receita. E aí ficou essa discussão. Assim, por falta de comprovação do saldo credor, o pleito do contribuinte foi indeferido. E resignado, ele apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos apresentados em manifestação de conformidade, em especial que é sociedade empresária limitada, cujo objeto social é a colocação de mão de obra temporária nos termos da Lei 6.019 de 74, e apura RPJ-CSLL pelo lucro real trimestral. Em razão da atividade peculiar, os valores cobrados dos clientes são divididos em vendas reembolsáveis e receita propriamente dita, onde os primeiros são os salários pagos aos empregados temporários e os encargos incidentes, enquanto que o último é um percentual cobrado sobre os valores gastos e que constitui o ganho da empresa. Assim, são cobrados dos clientes a título de valores reembolsáveis exatamente o mesmo valor pago aos empregados temporários. A atividade desenvolvida tem características próprias relacionadas à apuração de seus impostos, existindo divergência de entendimento entre a União quanto aos impostos federais e o município na apuração do ISS, detalhando da seguinte maneira. Eu vou pedir licença para ler esse pedaço destacado. A receita bruta corresponde ao preço dos serviços prestados, que consiste no valor expressamente contido na fatura. Vou voltar aqui um pouquinho. Em diversas soluções de consulta por fim sacramentado pelo STJ, para fins de determinação da base de cálculo do CSLL, bem como para apuração do imposto de renda, a receita bruta corresponde ao preço de serviços prestados, que consiste no valor expressamente contido na fatura de prestação de serviço, não existindo previsão para dedução dos valores recebidos a título de reembolso de despesa ou de custos. A Receita Federal entende que a receita da empresa é todo o valor faturado, não admitindo a separação entre o valor reembolsável e a taxa de administração. Por outro lado, a Prefeitura Municipal de Macaé, acompanhada no entendimento por outras prefeituras, tais como Niterói e Rio de Janeiro, são unânimes no entendimento de que constituem base de cálculo para o pagamento de ISS apenas a taxa de administração ou comissão, quando comprovadamente a atividade exercida for de colocação de mão de obra temporária definida pela Lei Federal 6.019. Dito isto, importante salientar que o contribuinte, com o objetivo de atender a ambas as legislações, adotou o princípio contábil, como princípio contábil, os seguintes procedimentos, ainda informações trazidas pelo contribuinte, né? Os valores de repasse, salários e contribuições sociais cobrados dos clientes e pagos aos trabalhadores são contabilizados em conta corrente, debitando-se o valor por ocasião do pagamento aos empregados e creditando a mesma conta no recebimento. Os valores de taxa de administração ou comissão são contabilizados como receita. É óbvio que tal procedimento atende perfeitamente à legislação municipal, vez que o município não considera os valores de repasse como receita, devendo, portanto, os valores serem contabilizados em conta corrente. Pelo lado do entendimento federal, a forma como a empresa contabiliza não demonstra o valor total de receita, valores reembolsáveis mais taxa de administração, mas não gera nenhuma omissão tributária, pois o mesmo valor que é pago aos empregados temporários são reembolsados pelos clientes. Assim, se fossem contabilizados os valores de reembolso como receita, os pagamentos aos empregados temporários seriam lançados como custo, gerando o resultado igual a zero, vez que a opção tributária do contribuinte é a apuração pelo lucro real. Importante ainda mencionar que os clientes deram manifestante, ao proceder à retenção dos impostos federais na fonte, o fazem pelo valor total da fatura, ou seja, sobre os valores reembolsáveis mais taxa de administração, o que gera crédito, pois ao apurar os impostos, os valores reembolsáveis se anulam com os pagamentos dos salários e contribuições, gerando um imposto devido menor. Está dando para acompanhar, né? Qual é
Consta na análise das parcelas de crédito a individualização de cada fonte pagadora com essa respectiva retenção na fonte com a informação de valor não confirmado com a justificativa de que a receita correspondente não oferecida à tributação. Entretanto, os documentos considerados para análise do direito creditório estão arquivados às folhas tais do processo final 2010-32, onde restaria comprovada através das telas a existência de todas as retenções na fonte sofridas que estão sendo objeto de compensação. As divergências entre a retenção na fonte declarada em DIF e a receita de serviço declarada em DIPJ se justificariam pelas razões expostas. Retenções são feitas sobre o valor total recebido, sendo considerado como receita apenas as comissões e taxas de administração em consonância com a legislação municipal. Em nada interferindo na apuração do lucro real, já que caso o valor reembolsável fosse considerado como receita, os valores pagos relativos aos salários e contribuições deveriam ser considerados como custos, anulando qualquer resultado apurado pelo lucro real. Passando mais à frente, por fim, colacionou 8 decisões que teve favorável em sede de DRJ, requer o acolhimento das preliminares de nulidade levantadas ou, subsidiariamente, o provimento do seu recurso para modificar a decisão recorrida, reconhecer o direito creditório e homologar a compensação pleiteada. Posso seguir para o voto, presidente? Está no mute. Pode seguir, doutor Lucas, pode seguir. Eu conheço do recurso voluntário, né, tempestivo. A discussão versa em torno da impropriedade do registro contábil das notas fiscais de serviço realizado pelo recorrente, se seria suficiente para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado. Da análise da decisão recorrida, verifica-se que não foi avaliada a alegação do recorrente no que concerne às peculiaridades da atividade que desenvolve e da dissonância entre a legislação federal e municipal. Acostado ao recurso voluntário, o contribuinte apresenta 8 decisões de DRJs em casos em que aparece como interessado com a mesma matéria de fundo em que a primeira instância enfrenta as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à análise de escrituração contábil. Merece destaque o voto vencedor da DRJ acórdão tal no processo X, a seguir integralmente transcrito. O entendimento, eu vou ler só a parte destacada. O entendimento exerado pela administração municipal por meio de instrução normativa número tal não se constitui norma complementar a ser seguida pela administração federal. Pelo contrário, em diversas ocasiões já foram proferidas decisões no âmbito federal em sentido contrário ao disposto de tal ato. Seguindo mais à frente, por outro lado, se somente parte do serviço faturado foi contabilizado como receita, fato é que os custos dos serviços vendidos, identificados pelo interessado como valores reembolsáveis, salários e encargos trabalhistas, não foram também levados ao resultado do exercício, mas sim contabilizados em conta transitória de passivo. Dessa forma, como não se concebe a existência de uma receita sem a do respectivo custo, conclui que o procedimento adotado pelo interessado, ainda que contra a legislação tributária, não teve reflexo na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social. Ressalte-se, em que pese se tratar de um voto vencedor, o voto vencido que compõe o acórdão reto mencionado também julgava procedente a manifestação de conformidade. Entretanto, a sua fundamentação era no sentido de que a instrução normativa municipal teria plena aplicação no âmbito da legislação federal. E lá na DRJ, nesse caso específico, o voto vencido foi justamente, ele estava dizendo, já que tem uma instrução normativa, ela se sobrepõe. E o voto vencedor, a fundamentação é distinta, né? Seguindo adiante em discussão as discussões a respeito de receita versus custos, e finalizando, não é digno de recriminação, portanto, o procedimento contábil da interessada de não reconhecer, nem como receita, nem como custo, os salários e encargos relativos ao trabalhador temporário. Contudo, o seu cuidado com as obrigações tributárias é tamanho que, conforme asseverou, por apurar obrigatoriamente o PIS e COFINS, mediante o emprego de regras do regime não cumulativo, computa os referidos salários e encargos, juntamente com a sua comissão, nas bases de cálculo desses tributos. Advirto que os referidos salários e encargos, por apenas transitarem pelo ativo circulante na empresa de trabalho temporário, não configuram receitas suas, mas sim do trabalhador e da União. E nem mesmo o fato de eles constarem na fatura que ela emite tem o condão de convertê-los em receitas suas. Afinal, como oportunamente afirmou o parecer que subsidiou a IN 696, eles não implicam aquisição de riqueza. Não obstante, caso eles venham, por qualquer motivo, a integrar a sua receita, é inevitável que o seu repasse ao trabalhador e à União seja admitido como custo para ela, a despeito da impropriedade que essa hipótese encerra. Assim, qualquer que seja o procedimento contábil adotado pela empresa de trabalho temporário, relativamente ao recebimento em foco, a sua repercussão nas bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social pelo lucro líquido, sobre o lucro líquido será sempre nula. Valendo-me das semelhanças e não das divergências contidas nos votos acima transcritos, ou seja, tanto no vencido como no vencedor, né, da DRJ, naquele outro caso, que a discussão é exatamente a mesma,
A impropriedade do registro contábil das notas fiscais de serviço, que com o objetivo de atender a legislação federal, tanto a legislação federal quanto a municipal, adotou o critério contábil de levar a crédito de uma conta transitória, por ocasião do seu recebimento, os valores dos salários e encargos relativos aos profissionais colocados à disposição dos seus clientes, os quais são levados a débito desta conta, quando do seu repasse aos profissionais e à União, e levar a crédito de conta de receita somente as importâncias correspondentes à taxa de administração ou comissão, afeta tão somente a apuração do RPJ da CCLL na forma do lucro real. Se somente parte dos serviços faturados foi contabilizado como receita, os custos de serviços vendidos não foram também levados ao resultado do exercício, mas contabilizados na conta transitória de passivo. Como não se concebe a existência de uma receita sem o respectivo custo, né, o RI, artigo 278 do RI, o procedimento adotado pelo recorrente, ainda que contrário à legislação tributária, não teve reflexo na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL. E aí eu voto por conhecer do recurso voluntário, afastar as preliminares de nulidade no mérito da parcial provimento no sentido de superar o óbice relacionado à impropriedade do registro contábil das notas fiscais de serviço sob o prisma da busca da verdade material, para que a autoridade de origem confirme a existência dos créditos pleiteados mediante a adoção do critério contábil que objetivou atender às legislações federais e municipal, no sentido de, aí eu repito ali o que eu trouxe agora há pouco, levar a crédito a conta transitória, por ocasião do seu recebimento dos valores de salário em cargos relativos a profissionais colocados à disposição dos seus clientes, são levados a débito desta conta quando do seu repasse aos profissionais da União, e levar a crédito de conta a receita somente as importâncias correspondentes à taxa de administração ou comissão. O que eu estou buscando aqui é ver se de fato existe o direito creditório com base na contabilidade feita, porque se ele não... A DRJ falou que ele teria que ter trazido os custos, mas ele falou, eu não apurei custos porque eu não apurei a receita. Então, eu estou tentando um meio termo para a gente, de fato, conferir se existe esse direito creditório. Mas estou à disposição. Eu estou entendendo que tem um óbice da DRJ nesse enfrentamento, entendeu? Tanto é que o próximo eu estou sugerindo diligência, porque a DRJ superou o tal do óbice, ela não coloca um óbice. Eu estou indo naquela linha nossa, quando tem o óbice da DRJ, eu estou superando o óbice para recepcionar essa apuração que ele fez contábil, para que lá embaixo confira se existe o crédito. Mas fico aberto aqui a alterar. Mas ficou um julgamento ilíquido. Eu estou à disposição para alterar. Se acharem que é melhor a diligência, não me oponho. Não, o problema aqui é que não tem custo, né? Ele não contabilizou custo, isso é um problema. O que acontece, Lucas? A primeira coisa que você tem que discutir aqui, você está validando um critério contábil que, na verdade, ele usou, que, pelo menos no meu entendimento, não é apropriado. Essa é uma discussão, a primeira discussão. Aí a segunda é a seguinte, por que acontece, efetivamente, se o critério contábil estiver errado, realmente, a gente vai ter que discutir, efetivamente, qual seria a base de cálculo de RPJ CSLL dele, entendeu? Porque, na verdade, assim, se o contrato está errado, você vai dizer, olha, não, eu acho que assim, a DRJ diz o seguinte, olha, você teria que ter feito com o critério contábil correto e você não deduziu o custo, não cabe a mim deduzir efetivamente, entendeu? O que está acontecendo aqui na realidade? Não sei se você viu, ele já citou aqui que tem umas decisões que é o seguinte, que não pode fazer do jeito que ele faz, né? Tem umas soluções de consolidação do STJ e tal. Aí o que aconteceu? Ele ainda assim fez assim, do jeito que fez, porque ele diz o seguinte, olha, essa dedução dessa receita aí reembolsável não é admitida nem pelo STJ, nem pelas soluções de consumo. Aí então ele diz o seguinte, tá bom, teria que contabilizar então a receita cheia. Ele já sabia disso, efetivamente. Não botou custo nenhum, efetivamente, o que ele falou? Então o que eu vou fazer? Eu não vou contabilizar. Ele contabilizou contra, efetivamente, até o que ele sabia que não poderia fazer, né? Então a questão é a seguinte, primeiro, eu acho que a gente teria que enfrentar se caberia ele registrar ou não a receita e o custo. Isso tem que ser enfrentado. Porque, assim, eu particularmente não valido esse critério que ele usou. Entendeu? Porque o que acontece aqui? Ele tem umas despesas aqui que são titularidade dele. Se elas são reembolsáveis e tal, é um outro problema. Quem paga os empregados aqui não é o cliente. É ele, não concorda? Esse custo ele incorre nesse custo. Ainda que seja reembolsado, ele incorre. A cliente não tem contrato nenhum com esses empregados que ele está pagando. Isso é despesa de empregado, né? Que ele está terceirizando, é isso, né? Isso, empregado temporário. E aí, então, na nota, ele destacaria que tanto por cento da nota é direto para o empregado e tanto por cento é receita, entendeu? E aí, por conta disso, ele só contabiliza a receita dele, de fato, a taxa de administração. Ele está repassando diretamente o valor que passa para o funcionário.
Sim, mas veja bem, o funcionário tem um contrato com ele, não é com a empresa cliente, então existe uma despesa dele, ainda que seja reembolsável, sem dúvida, entendeu? Mas então, eu a princípio, aí o que acontece? A gente validar esse critério contábil dele, que você está propondo isso indiretamente, né? Dizendo, olha, eu vou abrir mão desse critério contábil que teria sido dito que pelo DRJ que é o correto, eu quero ver se tem crédito com base no critério contábil. Mas o problema é que tem uma vinculação entre a base do imposto de renda e a CCL e o critério contábil, entendeu, Lucas? Então não dá para a gente bypassar isso sem afastar a legislação, porque vai precisar o lucro líquido da base do imposto de renda, porque isso é um crédito que no final surge por conta de base de cálculo de RPJ, CSLL, né? Então eu não vejo como a gente não enfrentar isso, pelo menos é a minha opinião inicial, mas está aberto aí o plenário, pessoal, entendeu? A gente afastar, ou seja, um ponto a ser discutido, se eu quis levantar, que foi o meu ponto. Se a adoção do critério contábil pode ser afastada, se não pode. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que discutir aqui, isso que eu quis levantar. E eu entendo que não que está correto que a DRJ disse. Mas acho que antes da gente pensar em liquidez e tal, queria saber até se, olha, eu posso abrir mão desse registro de receita e registro de custo ou não. Foi isso que eu quis dizer, só para a minha intervenção. Eu estava pensando aqui, porque eu já peguei um processo nesse sentido, e que era uma prestação de serviço, e tinha essa questão do reembolso, que a recorrente alegava não ser receita dele, e que de fato a receita dele é só a diferença, no caso a comissão ali do agenciamento, e com isso aí eu até concordo, mas que para que ele reconhecesse que a receita dele é só a comissão, e talvez dar um tratamento contábil nesse sentido, teria que ter uma nota fiscal. A nota fiscal de serviço tem que discriminar exatamente qual é o valor reembolsável e qual é o valor da comissão dele. E aí tem todo um tratamento contábil. Eu não sei aqui, teria que analisar melhor, se de repente ele não pegou essa nota fiscal e não discriminou o valor desse reembolso, porque aí eu tenho até minhas dúvidas. Se ele fazendo destaque na nota e a receita dele sendo só a comissão, se efetivamente ele teria que reter contribuição social, CSLL, PIS, COFINS, sobre um valor de receita que ele não auferiu. Entendeu? É uma coisa assim que eu teria que verificar. Na verdade, é como se ele estivesse retendo um valor sobre uma receita que ele disse, isso aqui não é receita minha, porque parte é reembolso. Então, por que reteve? E aí, assim, eu até fui olhar no processo se tinha a nota fiscal dessa prestação de serviço, porque às vezes ele faz isso aqui, essa forma de escrituração, que ele alega, olha, para a União não tem diferença alguma, talvez até não tenha, entendeu? Mas, talvez a forma como ele emitiu a nota fiscal tem um impacto nos impostos municipais. E aí a gente estaria, talvez, acatando ou legitimando uma forma de escrituração que não é a mais correta, que não causa impacto para a União, mas pode causar impacto para o município, entendeu? Eu acho que teria que dar uma analisada melhor nisso, inclusive para a questão de ver as notas fiscais que eu não vi. Eu acho que o pessoal... Eu estou procurando aqui a nota, mas eu fiz faz algum tempo esse processo, mas se eu não me engano, não está nas minhas anotações, mas se eu não me engano, está destacado na nota, tá? Tem a questão do repasse direitinho, por isso que eu fui nesse caminho. Mas eu vou encontrar aqui no processo, já eu confirmo as folhas. Eu estava passando aqui, porque eu vi tabelas, entendeu? Que ele mostra o valor do reembolso, o valor do serviço. Aí tem aqui o valor da nota fiscal, estou aqui numa folha, não botei o número, esqueci a numeração da página. Ele bota o número da nota fiscal, o valor do reembolso, o valor do serviço, valor total da nota, o imposto de renda retido na fonte e o valor da base de cálculo, o valor total. Tributos federais. Tem várias soluções de consulta da COSIT que dizem que esse valor, ainda que reembolsável, não faz parte da receita. Eu não estou dizendo que isso vai ser base de cálculo do imposto de renda da CCLL, veja bem. Mas aí eu tenho um negócio que não tem custo. Porque a DRJ falou, olha, meu amigo, você tinha que ter sido registrado pelo total. A receita compõe, o reembolso compõe a receita. O custo não cabe a deduzir.
Você não tem custo nenhum, como é que eu posso efetivamente dizer que você não compra, você pode deduzir isso, entendeu? E tem essa questão que eu falei para vocês, ó, que dizem que não tem base de cálculo para deduzir da receita o reembolso, eles citam as decisões aqui, ele sabe bem disso. Esse aqui, olha aqui, ó. Como tem um item aqui que até o Dr. Lucas escreveu aqui, está até na nossa parte amarela. Como consta de diversas soluções de consulta e o STJ, a base de cálculo da CLSL e do RPJ é o valor expresso na fatura, não existindo previsão para a dedução dos valores recebidos de reembolso, é o contribuinte dizendo, entendeu? Então, assim, sabia, efetivamente, que tinha pela solução de consulta pelo STJ, a receita faz parte, e fez a contabilização diferente, não botou na receita, né? Se você diz que não é dedutível da receita, é sinal que, teoricamente, ele compõe a receita, né? Isso aí não está falando nada sobre o custo, pelo que ele está dizendo aqui. Mas aí ele não botou o custo, a gente fica numa situação que é complicada. Como é que você vai dizer, ainda que possa ser a base de cálculo dele, pudesse ser só o valor líquido da comissão, ele não fez o custo? Foi isso que a TRJ disse, eu acho, aqui, porque eu li rapidamente aqui. Porque assim, né, se dizer que isso aí é um ativo ou um passivo dele, na verdade, ele tem uma despesa com esses empregados, né? Aí está o negócio, custo, a gente pode discutir se é dedutivo, não, mas ele não tem na contabilidade, como é que a gente vai considerar essa despesa? Eu estou pensando assim, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, presidente, eu vou pedir vista desse processo para dar uma estudada melhor, como o Lucas falou, a gente não enfrentou aqui, eu já enfrentei de uma forma diferente. Na verdade, eu acho que a empresa era lucro presumido, porque aqui é lucro real, é lucro presumido. E aí, no lucro presumido, ele considerava se todo aquele valor seria receita para a base tributável ou só a comissão. E aí de fato, tem uma diferença. Talvez até o contribuinte que quis fazer aqui, talvez tenha sido se beneficiado melhor dos dois mundos, entendeu? De não considerar a receita só a comissão e ainda assim apurar pelo lucro real, que é o que não... porque até porque eu sei que, por exemplo, eu lembro claramente que no caso do presumido, a gente podia até bom, assim, uma base assim, para a gente estudar e melhor. Existem soluções da consulta da COSIT, não é que você vai concordar com ela, obviamente, mas que trata efetivamente disso no caso do presumido. Mas aqui tem o problema do custo do lucro real, que teoricamente que é importante aqui, né? Porque o tal negócio, no presumido, você está assim, supondo que existe um custo ali quando você faz o presumido. Nesse caso aqui, não, ele está dizendo, não, eu sou lucro real, então, na verdade, eu tenho que deduzir o custo. Eu não estou dizendo que isso aí seja errado, mas é que não tem contabilmente. Você vai dizer, não, olha, você tinha direito a esse custo, eu vou te dar o custo que você não contabilizou. Isso, para mim, é extremamente estranho. Foi por isso que a DRJ não deu, inclusive. Entendeu? Mas, doutor Giovana, doutor Lucas, só uma coisa, talvez seja bom a doutora Giovana pedir mais de um, né, desse lote aí. O 70, eu estou com ele aquele. A única diferença, a discussão de fundo é exatamente igual, mas, no meu entender, não houve óbice da decisão. Por que ali eu coloquei provimento parcial? Porque eu entendi que houve um óbice da decisão recorrida em analisar os argumentos do contribuinte. Ela falou, olha, desse jeito não tem como avaliar. No 70, o que aconteceu é o seguinte, a decisão recorrida não esbarrou em um óbice, mas enfrentou a matéria apresentada pelo contribuinte, concluindo que não deveria prosperar a alegação de que somente deveria oferecer a tributação parcelas correspondentes à taxa de administração pelo serviço de agenciamento de trabalhador temporário. Ou seja, aqui teve uma conclusão, ele enfrentou a matéria. E aí, o meu direcionamento é pela diligência para avaliar, junto com aquelas informações, considerando o levantamento contábil do contribuinte, se teria crédito ou não. Mas é basicamente a mesma discussão, entendeu? Só que aqui a DRJ não colocou óbice. Entendi. Na verdade, nesse outro, no 70, a DRJ disse o seguinte, olha, tudo bem, você contabilizou dessa forma, não colocou errado o custo como integrante da receita, está errado, e o correto era você ter oferecido toda a receita à tributação. Exato. Então, e de fato, indeferir o pedido. Para mim está claro. Se quiser anotar o voto do Lucas, aí coloca vista, porque vai ser, né, os dois encaminhamentos os dois, então, se a gente achar que realmente o contribuinte fez errado e que ele deveria ter oferecido toda a tributação, a gente vai ter nos dois processos uma decisão no sentido de
efetivamente, digamos, negar provimento. Se a gente entender, por outro lado, que não faria diferença e o direito creditório tem que ser avaliado da forma como foi contabilizado e vendo aí essa diferença dele, seria superaria o óbice, né, num caso não superaria o óbice, no outro a gente baixaria em diligência, porque a DRJ enfrentou, eu entendi a diferença. É isso. Ô, Lucas, só uma coisa, o 63 e o 64 vão ser esse de que você está no movimento parcial. Esses outros aqui, o 65, 66, 67, são meus também, né? Então é igual. Mas o que eu pergunto é o seguinte, 68 e 69 tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não, aí é outro tipo, a discussão não vai para esse caminho, entendeu? É o 63 e o 70 que são essas duas análises bem similares, mas com encaminhamento um para provimento parcial e outro para diligência que eu propus. O 68 e o 70, eles são idênticos os dois, mas o encaminhamento é diferente. Tá bom, então eu vou fazer o seguinte, o Giovanni vai ficar com isso do 63 até o 67, que são os repetitivos do 63, e mais o 70. E no 70 eu vou botar que foi conversão de diligência, botou o relator, e nos outros foi dar provimento parcial. É isso, né? Isso. Tá bom. Então, pessoal, é isso. Isso considerado hoje agora 63 a 67, 70. Então, agora vamos para o 68, então, né, do Lucas? Isso. É dessa empresa ainda. Então, pode relatar o 68. 68. Parágrafo em processo de decompro, por meio das quais é interessado declarar a utilização de direito creditório com origem em saldo negativo de CSLL do primeiro trimestre do ano calendário de 2008, no valor de tanto para compensar débitos próprios declarados. Houve reconhecimento parcial do direito creditório utilizado nos termos do despacho decisório a seguir. Certificado de despacho, o contribuinte apresentou manifestação, afirmando que a atividade de prestação de locação de mão de obra, diz que o tomador de serviço ao efetuar o pagamento da fatura retém os tributos em DIF, CNPJ, utilizando o CNPJ principal, consolidando assim todos os CNPJs das filiais. Isso obriga a adotar idêntico procedimento ao preencher a DIPJ, para que não ocorra desencontro de informações. Em suas palavras, aqui foi a retenção foi no nome da matriz e os créditos eram das filiais, né? Entendemos que o prestador de serviço não pode ser penalizado e seu crédito não aceito só porque o tomador lançou no CNPJ 001 e o prestador lançou no 002. Este é o nosso questionamento, e por analogia, quando o valor foi consolidado no CNPJ principal, todos os créditos foram reconhecidos, ou seja, os tributos retidos foram maior do que a empresa tem a pagar. Esta diferença através de PERDECOM pode ser utilizada para pagar tributo de qualquer natureza. Fato este já consagrado, e a empresa, usando desta prerrogativa, pagou com os impostos retidos que sobraram PIS e COFINS na decompra acima citada em questão. Também devemos levar em consideração que distorções podem acontecer quando inclui retenção de contribuição social e imposto que tem regimes diferentes de apuração. A discussão aqui é nesse sentido. Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente a manifestação por entender em suma que a existência dos comprovantes de retenção cuja guarda é obrigatória à pessoa jurídica é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido incidente sobre rendimentos computados na declaração. Tal documento consiste em prova hábil em favor da beneficiária dos pagamentos, tal. Destaque que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles planilhas, demonstrativos, notas fiscais, faturas, entre outros, sem o comprovante de retenção ou informe de rendimento, não se mostra suficiente para comprovar a efetividade da retenção da contribuição pelas fontes pagadoras. Que o contribuinte em sua manifestação disse interessado que teria havido divergência entre os CNPJs informados por ela no demonstrativo de crédito e os utilizados pelas fontes pagadoras, em vista da existência de filiais das fontes pagadoras que se utilizam com CNPJ com o número final diverso da empresa matriz. No entanto, não houve por parte da interessada apresentação de maiores esclarecimentos de forma a elucidar e precisar em que casos tais divergências teriam ocorrido, ou seja, a interessada não identificou as supostas fontes pagadoras para os quais poderia ter ocorrido as divergências alegadas do CNPJ. Continuando, houve a apresentação pela interessada dos documentos denominados anexos 1, 2, 3 e 4, que abrangem mapas de apuração, cópias de notas fiscais emitidas em nome de fontes pagadoras para o período de janeiro a março, cópias da DIPJ e diversos demonstrativos de retenções que teriam ocorrido. Não houve apresentação de informes ou comprovantes de retenção, documentos hábitos insuficientes.
E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos apresentados em manifestação de inconformidade, em especial que, ao reconhecer parcialmente o direito creditório, o despacho decisório teria externado o crédito que efetivamente existem e constam nas declarações apresentadas. Alega ainda que a documentação comprova que os valores pagos sofreram retenção na fonte, já que o valor da nota fiscal não condiz com o valor efetivamente recebido em conta corrente. Ou seja, o valor bruto das notas fiscais descontadas das retenções corresponderia ao valor pago. Uma vez demonstrado o erro no preenchimento dos documentos fiscais e constatada a existência do crédito, deveria a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o crédito reconhecido e a compensação homologada. Cita ainda o parecer normativo 1 de 2002, que lhe garantiria a exigência do imposto, multa de ofício e juros de mora devem ser exigidos da fonte pagadora quando ocorrendo a retenção. Não haja o recolhimento do imposto, podendo ainda responder pelo crime de apropriação indébita, ou seja, que deveria ser cobrado da fonte pagadora. A solução de consulta COSIT 377 de 2014 reafirma que a responsabilidade tributária será da fonte pagadora na hipótese de compensação não homologada ou não declarada. Por fim, sem colecionar novos documentos, requer o reconhecimento integral do saldo negativo pleiteado, homologando-se integralmente a decompra vinculada ou a conversão do julgamento em diligência para que, ao ser intimado, o recorrente possa demonstrar a legitimidade dos créditos. Passando ao voto, inicialmente imperio esclarecer que, diferentemente dos outros casos julgados no mesmo contribuinte nessa sessão de julgamento, não há no presente qualquer discussão relativa às peculiaridades da atividade desenvolvida pelo recorrente, que possa ter gerado apuração em descompasso com a legislação. A discussão se limita à efetiva comprovação do direito creditório. Se teria o contribuinte se desincumbindo do ônus probatório ao apontar o crédito de saldo negativo de CSLL composto integralmente com CSLL retida na fonte. Eu trago as fontes. Da forma como relatado, ao ter seu direito creditório parcialmente reconhecido, o contribuinte apresentou sua inconformidade no sentido de que haveria equívoco entre as informações contidas em DIFs e as na DIPJ, tendo em vista que o tomador de serviço informou o CNPJ da matriz e o prestador lançou a CNPJ da filial, que efetivamente prestou o serviço. Para comprovar suas alegações, apresentou mapa de apuração, notas fiscais do IPJ, além de quadro resumo de retenção por CNPJ e nome das empresas tomadoras de serviço. Em que pese a verossimilhança das alegações, em especial com a ficha 17 da DIPJ 2009, linha 76, onde consta saldo negativo no montante pretendido, e eu trago aqui as folhas que isso está, e o quadro de retenções na fontes pagadoras detalhado por CNPJ e valores, a decisão recorrida entendeu que tais documentos não seriam aptos nem suficientes para comprovar as retenções pretendidas, sendo imprescindível a apresentação dos informes ou dos comprovantes de retenção, além do que o suposto erro relacionado aos CNPJs da matriz com a filial não foi demonstrado. Quando da apresentação do recurso voluntário, o recorrente nada trata a respeito da eventual impossibilidade de obtenção dos informes de rendimento ou dos comprovantes de retenção. Tão somente se limita em repisar que o mero erro de preenchimento das declarações não seria suficiente para o não reconhecimento do direito creditório. Entendendo nesse ponto, tendo em vista tratar-se de um pedido de compensação e, portanto, de impulso do interessado, que o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório na medida em que a decisão recorrida foi categórica, ao afirmar a necessidade de apresentação dos informes de rendimento ou dos comprovantes de retenção, para que fosse possível a análise da liquidez e da certeza do crédito pleiteado, e o recorrente nada tratar a respeito da não apresentação da citada documentação. Ele nem justifica a impossibilidade de apresentação. Isso porque o CPC é utilizado no PAF em caráter suplementar e subsidiário, e artigo 7371, né, que estabelece o ônus da prova. Nos autos do processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de compensação e, por essa razão, o ônus da prova incumbe a ele quanto ao fato constitutivo do seu direito. Os requisitos de liquidez e certeza devem estar preenchidos quando da transmissão da decompra, data em que a compensação tributária se efetiva sob condição resolutória. Em relação ao parecer normativo número 1 de 2002 e a solução de COSIT 377 de 2014, ambas tratam de situação quando reste comprovado que houve a efetiva retenção por parte da fonte pagadora, o que o recorrente não obteve êxito em demonstrar, razão pela qual também afasta a aplicação pretendida. E aí, nesse sentido, eu voto por conhecer o recurso e no mérito negar-lhe provimento. Nos dois, esse no 68 e 69 são idênticos. O pessoal está bem claro, acho que não tem um informe, mas o contribuinte está tentando fazer uns demonstrativos com base na nota fiscal, acho que é isso, né, doutor? Na verdade, a discussão não é essa, não. A discussão, me parece que a gente não pode dizer que são os informes que interessam, porque tem súmula contrária aqui. A discussão, na verdade, é que o contribuinte nada alegou
com relação a outras formas de prova, é isso, Lucas? Isso, e a DRJ ainda falou, traga mais coisas. Ele simplesmente repisou a DRJ, nem justificou, olha, eu não tenho como apresentar, eu não tenho elementos complementares a trazer. Ele repisou 100% da manifestação e nem justificou qualquer ausência de comprovação, entendeu? Ele não justifica, e nem justifica os erros dos CNPJs lá de trás. Mas aqui ele diz que ele apresentou mapas de apuração e notas fiscais. Mas igual a manifestação. Então a discussão é, sim, se essa mapa de apuração e nota fiscal supra o informe de rendimento. Para comprovar suas alegações, apresentou mapas de apuração e notas fiscais de IPJ, além de quadros resumos das detenções. As notas fiscais que apresentadas, os CNPJs está batendo, né, com o que ele fala que é supostamente correto, o que ele informou equivocadamente. Eu estou tentando que saiu o processo. Esse mapa de apuração, sim, né? Mas não está... Mas pela nota, o CNPJ que está na nota é o CNPJ que ele informou inicialmente, supostamente equivocado, ou é o CNPJ que ele informa? O que está na nota é o que está no mapa de apuração? Deixa eu confirmar. O que eu ia dizer é que, na verdade, o que ele trouxe, a questão, eu vi na decisão da DRJ, ela enfatizando muito a necessidade do comprovante de rendimento. Exatamente. Isso a gente já sabe que tem súmula. Eu tenho minhas dúvidas se realmente a DRJ superou a necessidade do comprovante para considerar esses documentos, porque vários casos a gente a gente afasta a necessidade do comprovante e o documento que a gente pede normalmente é a nota fiscal com destaque do valor retido e ele traz normalmente até um extrato bancário para mostrar que recebeu pelo líquido, entendeu? Então, assim, a princípio, e inclusive o fato de ter sido retido por um CNPJ no estabelecimento ou matriz, isso é um erro escusável, que ele poderia dizer, ó, não foi esse, CNPJ é esse. Agora, a minha dúvida é, tem realmente como a gente identificar esses CNPJ nesse quadro, porque se tem a nota fiscal, se a nota fiscal bate, mostra lá o valor bruto, o valor líquido, né? Eu acho que talvez merecesse, na verdade, se a DRJ, de fato, ela não superou a questão da necessidade de comprovante de rendimento, para mim seria caso da gente recomeçar o processo todinho na origem. Se ela disse, não, o comprovante de rendimento eu até dispenso, mas essa documentação, essa nota fiscal aqui foi insuficiente, né? Não, vê só, Giovana, e aí eu vou responder a tua pergunta agora, você está certo. O acórdão da DRJ destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles planilha, demonstrativa, nota fiscal, fatura, entre outros, sem o comprovante de retenção ou informe de rendimento, não se mostra suficiente para comprovar a efetividade da retenção. Ou seja, ele fala, o que você apresentou não me interessa. Nada disso aqui, independente de você ter apresentado sem nota fiscal, sem comprovante ou informe, não serve de nada. Ou seja, ela partiu de uma premissa totalmente equivocada. Eu achei que realmente a DRJ não teria superado. E acho que a nota fiscal, com a indicação aí do quadro, porque o principal é a nota fiscal, é você ver se você recebeu o bruto e o líquido, entendeu? E aí, talvez a questão a mais aí, tudo bem, a nota fiscal está assim, mas mostre o efetivo recebimento que ele estabilizou. Então, eu acho que se não for prova suficiente, é um início razoável de prova, viu? Tem muita coisa. Eu não aceito sem o efetivo recebimento. Nunca aceitei, desde a DRJ. Agora, também não quer dizer que, na verdade, não se diligenciaria para ver se efetivamente foi recebido assim. Entendeu? Agora, também tem a questão do ônus da prova, se é do contribuinte, efetivamente. Mas também eu concordo com vocês que a DRJ apontou, porque aqui tem um truncado, aqui, até o doutor Lúcio podia ver. Tem aqui o item 29, aqui, ele fala assim, ó. No entanto, conforme já exposto, esses documentos não se mostram aptos nem suficientes para a comprovação das reduções pretendidas. Ele não diz se é questão do informe necessário, não. Ele vem assim, não houve apresentação de informe, geralmente como o doutor Marcelo falou. Então, praticamente, aqui ele está dizendo que o informe é imprescindível, é necessário. Aí ele vem com uma linha que é assim, isso é o acordo da RJ, não é o doutor Lucas. Para a comprovação necessária, vírgula, conforme exigido pela legislação já transcrita, ponto. Aí eu não sei se ele quis dizer, o que ele quis dizer com essa última frase. Também eu sou para a comprovação necessária, vírgula, conforme exigido pela legislação do transcrito. De quando que é esse acordo? Deixa eu só ver se eu... A DRJ mais recentemente ela tem mudado de posicionamento e várias para
para aceitar. É de fevereiro de 2020. Eu também sempre aceitava outras formas, lá na DRJ já, mas eu exigi o efetivo recebimento. E aí é interessante, eu também, quando meus votos nesse processo, eu também sempre exigia que o contribuinte provasse que recebeu o valor líquido. Aí eu participei de algumas sessões na outra forma ordinária, e o pessoal aceitava só nota fiscal, e aí, quer dizer, para eles não importava se eles tinham recebido. E aí eu comecei também a adotar esse posicionamento, mas de fato o meu posicionamento inicial era que ele tem que provar o efetivo recebimento do valor líquido, seja via extrato, ou sei lá o que. Agora veja só, se a gente, digamos, entre os conselheiros tem divergência, se precisa do pagamento ou não, se a DRJ lá na origem, ela de cara rejeitou qualquer prova que ele trouxesse, ele não teve nem a oportunidade de complementar. Se a DRJ dissesse, a nota fiscal tá legal, mas eu não vou aceitar, porque a obrigação é sua, tinha que ter a comprovação do pagamento, e a gente dizer que não é um início razoável. Começou errado. Eu concordo. Eu acho aí, Giovana, que aí parece então que houve um obstáculo, né? Isso. Nesse caso, acho que seria diligência. Manda para a origem recomeçar. Recomeça. Provimento parcial, eu ajusto, acho que estava já. Estudei muito para o outro caso lá das empresas de empregado temporário, quando chegou nesse aqui, talvez passou despercebido o óbice, mas eu não me oponho em alterar para provimento parcial para superar o óbice para que seja verificada a liquidez e certeza do crédito, não. E até citar súmula, né? Pode até citar súmula, né? Dizer que não. Esse é o 68, né? Idênticos, 68 e 69 são idênticos. Eu acho que de fato a gente pode superar, e principalmente porque a DRJ ela botou esse óbice do comprovante e não superou esse óbice, porque também eu estou procurando nota fiscal, ele fez o quadro informando o número da nota, o valor do reembolso, serviço, mas ele não põe a nota. Ele não põe a nota efetivamente, entendeu? Mas aí você vai dizer, mas também ninguém pediu a nota, a própria DRJ disse que a nota não era suficiente, então, tipo assim, para que eu vou trazer o corpo da nota fiscal? Entendeu? Mas, assim, a documentação aqui, eu acho que ainda está incompleta, né? Então, eu acho que eu faria uma determinação lá para a origem, dizendo que a nota fiscal pode comprovar, mas que a DRJ colocou esse óbice, que intime para trazer nota, pagamento, que a unidade de origem entender necessária, considerando a súmula CARP. Na verdade, é isso. Na verdade, eu acho que talvez a gente só precisasse dizer que não é necessário só o comprovante, que superando isso, que a unidade de origem reavalie, se necessário, intime até o contribuinte, entendeu? Porque aí ele vai fazer do jeito que ele achar melhor. Eu estou conferindo o 69 enquanto a gente está nas discussões, e a adesão da DRJ é idêntica, tá? Até esse trecho que o presidente leu também, de que não houve apresentação dos informes, documentos aptos suficiente, para a comprovação necessária, vírgula, conforme exigido pela legislação. Então, é justamente idêntico o 69 e o Agora, 69. O Lucas, eu acho também que era bom você falar da questão, ainda que não esteja unânime aqui na turma, você falar que em efetivo pagamento também, tá? Tá. Porque aí, para a gente não correr o risco de voltar para cá o processo, porque a DRJ disse, olha, ele não mostrou o efetivo pagamento, aí a gente tem que pedir de novo, entendeu? Tá. Eu acho que não precisaria isso não, viu, presidente? Eu acho que... o problema é que aí corre o risco de começar... Porque assim, eu já não concordo com esse posicionamento, né? Então, assim... Mas, Dona Rosa, eu acho que é importante, porque se num retorno, para quem for importante, se tiver tido o recolhimento, para essa pessoa ela vai julgar junto com o seu entendimento, entendeu? Pode ser, já concordo comigo que a DRJ vai pedir isso aí, a DRF. Na verdade é o seguinte, a DRF ou ela acata só com a nota e não vai nem subir para a gente, ou ela vai dizer que a nota é insuficiente e queria o pagamento, aí o contribuinte vai... Tudo bem, a DRF vai pedir isso aí. Não, mas é que aí a gente vai diligenciar de novo quando chegar aqui, entendeu? É isso que eu estou querendo evitar. Pede só a nota, aí a DRF diz, não é suficiente só a nota. Aí a DRF diz, também não é suficiente só a nota. Por maioria aqui, vocês entendem que é necessário pagamento, ou como
Como que é? Não, acho que não. Eu entendo que é necessário, eu não sei. Eu também entendia. Sim. A doutora Giovana também acho que já... meios. A doutora Giovana acho que já pediu, acho que não sei. Aí cada um responde o resto. Eu entendo que a comprovação do pagamento, ou pelo menos a contabilização, que até seria muito estranho ele colocar uma nota fiscal em que ele faz o destaque, entendeu? Contabilizar só pelo valor líquido e alguém ter feito o pagamento integral. Eu acho muito difícil que alguém fosse fazer o pagamento integral. Então aceita essa contabilidade também. Pelo menos a nota fiscal, para mim, a nota fiscal e a contabilidade já seria suficiente. E se quem pagou cheio, aí eu inverteria o ano da prova, né? Aquela pessoa, se você for cobrar, digamos, do outro que pagou cheio, você vai dizer, olha, pagou cheio, pagou. Mas o problema é que também não é nem de quem cobrar, né? Porque não existe direito creditório, né? Aí que é o problema, entendeu? Se ninguém reteve, se ele recebeu cheio, não tem aqui se falar direito creditório. Desculpa, na verdade, a gente está analisando a retenção, tem razão, Heitor. Entendeu? Ele teria que ter, porque aí realmente eu não vou ter como cobrar mais do outro. Bom, mas então, o doutor Daniel é contra colocar isso aí. Não me põe não, pode não estou dizendo assim. Fazer isso. Acho que eu só por exemplo, eu não estou falando de falar que isso é obrigatório ainda, é só assim, documentos que possam provar tais como, aí no exemplo citar o efetivo recebimento, entendeu? Porque a gente não sabe, tem gente aqui que acha que não é necessário, mas só para não se esquecer de pedir e voltar para cá, e a gente fica, nossa, mas ninguém viu se teve efetivo recebimento, não, aí volta para baixo de novo processo. Até porque é o seguinte, na verdade a unidade de origem ele pode aceitar menos do que o que a gente está exigindo aqui, vai que ele aceita, só a nota, não sobe nem para a gente, entendeu? Mas a gente lembrou ela desse ponto, porque também se ela recusar, ela pelo menos ter pedido, né? Eu pedi aqui, ele não comprovou. Não, então fica nesse sentido, do provimento parcial para superar o óbice da DRJ na análise do direito creditório por conta da necessidade de informe de rendimento e retornando para a unidade de origem para confirmar liquidez, certeza, oferecimento, pedir também já essa questão da liquidez do recebimento e tudo mais. Põe a súmula, Lucas, é bom Sim, botar já anotei também. Lucas, você consegue colocar esse dispositivo final que você tem padrão aí no voto, só para eu pegar aqui? Presente eu ainda não tenho, mas eu posso passar. Assim, dá provimento parcial ao recurso voluntário para retornar o feito à origem nos termos do voto do relator, tá? Tá ótimo. Eu posso lhe passar também no... Na verdade, pode colocar para a emissão de despacho decisório complementar, que é a expressão que a gente usa. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar assim, vou passar para o CEPAG assim, e depois, se quiser mudar durante a ata, a gente muda naquela discussão da ata lá, se quiser complementar. Tá ótimo. Eu vou botar como o doutor Giovanni falou, retorno feito à origem para emissão de despacho decisório complementar. Em termos de voto do relator. E aí depois, se quiser botar mais alguma coisa específica. Então, pessoal, agora vou colher os votos. Então, o doutor Lucas Antônio passar o recurso, retornar feito à origem, para emissão de despacho decisório complementar, nos termos do seu voto, efetivamente. Então, eu vou colher os votos, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Danelas. Também acompanho. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Rafael. O relator, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente, acompanho. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então ficou por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso para retornar feito à origem, para emissão de despacho decisório complementar, nós temos o voto do relator. Esse é o 68 e o 69 também. Então, pessoal, agora nós vamos para o 71. Doutor Rafael, que é o relator, é prévia saúde, parece que é uma questão de ônus na prova. Então, doutor Rafael, é 71 em apreciação prévia saúde. 71. Estado presente de análise de recurso voluntário interposto face à acordo da autoridade julgador de piso, que julgou uma manifestação de inconformidade improcedente, tendo por resultado direito creditório não reconhecido. Por bem retratar a demanda, reproduz o
relatório da resolução tal, dessa turma ordinária, proferida em sessão de 23 de 2018. Eu vou ler muito rapidamente, porque a questão de fundo aí é aquela questão das clínicas poderem usar ou não as alíquotas de 8% e 12%. Aqui, ó, aplicação dos coeficientes de presunção na apuração dos tributos, cujos coeficientes corretos de presunção da RPJ da CCL seriam respectivamente de 8% e 12% e não 32%. A DRJ Recife deu como improcedente manifestação de conformidade do contribuinte, caminhando aí na folha, já no voto, aí na folha 6, o voto condutor da referida resolução foi vazado nos seguintes termos, pelo conselheiro Nelson Kichel. As decisões até agora proferidas nos autos não enfrentaram o mérito da lide. Se a contribuinte, de fato, teve receitas da atividade hospitalar, qual o percentual das receitas da atividade hospitalar e se realmente ocorreu erro de fato na apuração e pagamento da exação fiscal no regime do lucro presumido, quanto aos períodos objeto do PR. O despacho decisório simplesmente denegou o pleito, pois o valor do pagamento restou alocado, consumido inteiramente pelo débito confessado na CTF de mesmo período. Então, há necessidade comprovada, de acordo com a nova legislação, o serviço de natureza hospitalar nos termos da legislação da Anvisa, a estrutura material ou física de pessoal, forma de exploração e organização da sociedade. Entretanto, esses requisitos ou condições estabelecidos na legislação tributária citada estão mitigados no seu rigor na sua aplicação, conforme o atual entendimento da STJ. Ou seja, aqui quanto aos serviços hospitalares, deve ser referido de forma objetiva, quanto aos custos diferenciados, não inclui receitas médicas, e a necessidade de a sociedade ser empresária. Então, compulsão nos autos, constato que, quanto à natureza da atividade de prestação de serviço hospitalar, então aí o relator verificou o contrato social, quanto aos custos diferenciados, quanto à forma de exploração da atividade hospitalar. Então, para o relator aqui da resolução, havia necessidade de instrução processual complementar, em observância dos princípios do formalismo moderado da verdade material. Votou pela conversão do julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de origem da Receita, para intimar o contribuinte a fazer comprovação das receitas escriturárias decorrentes da atividade de prestação de serviço hospitalar quanto ao trimestre objeto dos autos. Determinar em relação à receita total escriturada qual percentual corresponde à receita efetiva de prestação de serviço hospitalar e determinar o valor do crédito da RPJ ou da CCL caso exista pagamento indevido a maior. Transcorrido o referido prazo, com ou sem manifestação da contribuinte, que retorne os autos ao CARF para julgamento da lide. Então, sobreveio oposição por parte do presidente da referida turma ordinária de embargo de declaração, admitido em sessão realizada na data tal, proferido em sessão no dia tal, cujo emento foi vazado nos seguintes termos, já vou para o acordo. Então, acordo aqui, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolheram os embargos de declaração para suprir a omissão da decisão embargada, com efeitos infringentes, e dar provimento parcial ao recurso voluntário para superar os óbitos em que se basearam no despacho decisório e a decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à unidade de origem, para que se analise o mérito do dito creditório pleiteado, retomando-se a partir daí o rito processual habitual. Nesse passo, conforme solicitado pela turma ordinária, a unidade preparadora procedeu à diligência fiscal, de cujo teor se deu ciência com o contribuinte na data tal, 12 de 2019. Em síntese, requeriu-se que apresentasse, no prazo de 20 dias corridos em relação ao primeiro trimestre de 2003, período de apuração do suposto rito creditório, livro diário com as folhas em que constam os lançamentos referentes aos recebimentos dos rendimentos no trimestre e demais formalidades a ele pertinentes. 2. O livro razão com as fichas das contas correspondentes às receitas oferidas no trimestre e demais formalidades a ele pertinentes. 3. Planilha anexa na qual devem ser discriminados os rendimentos recebidos pela prestação de serviços hospitalares no primeiro trimestre de 2003, devidamente preenchido e acompanhado das respectivas notas fiscais. Em 3 de janeiro de 2020, a interessada apresentou sua resposta, aduzindo em síntese que já não dispõe dos referidos livros e ainda não tem mais obrigação legal de guarda desses livros e documentos, conforme previam os artigos 278 e 600 do RIR 18, pois que transcorrido prazo superior a 5 anos dos fatos geradores e decorrido prazo decadencial para eventuais lançamentos a eles pertinentes. Decorreu todo o prazo que a Receita Federal tinha para analisar e responder aos PER, o que torna extemporânea a solicitação de documentos, eles que já se somam mais de 360 dias desde o pedido de restituição formalizado. E os pedidos de restituição devem ser respondidos com os elementos já apurados pela própria Receita Federal, a qual, em trabalho levado a cabo no ano de 2018, porém relativo ao exercício de 2006, ocasião em que a empresa cumpriu suas obrigações legais, guarda e apresentação dos documentos exigíveis pela Receita Federal. Face à informação supra, a unidade preparadora elaborou relatório de diligência fiscal,
de que se deu ciência ao contribuinte em 5/2/2020, informando em síntese que os fatos apurados pela fiscalização do ano calendário de 2006 não podem ser aproveitados para validar o crédito vindicado. Veja que a comprovação de que o recolhimento do tributo se deu maior depende da comparação entre montantes do tributo devido em decorrência do exercício de atividades classificadas como serviços hospitalares e o tributo efetivamente apurado e pago. Constatação que isso é possível mediante exame dos registros contábeis. E a legislação vigente determina que o contribuinte deverá manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrer do prazo decadencial e não prescritas em eventuais ações que lhe sejam pertinentes. Todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração comercial e fiscal, conforme o artigo 195, parágrafo único do CTN, 264.527 do Rio 99 e 278.600 do Rio 18. Ao cabo, concluiu que, tendo a contribuinte declarado não mais possível o registro contábil solicitado na intimação fiscal de folhas tais, encerra-se a presente diligência, dada a impossibilidade de se determinar a existência e o montante do direito creditório pleiteado no PER. Também foi franqueada a recorrente, no prazo de 30 dias da ciência do encerramento dessa etapa processual, possibilidade de se manifestar contra os resultados da diligência, conforme o parágrafo único do artigo 35 do decreto 7574. Em 9/3/2020, portanto, transcorridos 33 dias da ciência do termo de encerramento de diligência fiscal, ou um dia útil do prazo concedido pela autoridade preparadora, o contribuinte apresentou manifestação em relação ao relatório de diligência fiscal, por conta de que conseguiu juntar a quase totalidade dos documentos solicitados nas diversas intimações encaminhadas à nossa empresa e que não puderam ser atendidos inicialmente. Tal resposta foi acompanhada de planilha solicitado pela fiscalização. Aí ele começa a apresentar aos poucos. Né? Em 19/3/2020 apresentou notas fiscais, em 17/7/2020 apresentou o livro diário, em 18/11/2021 apresentou o livro Razão e no dia 20/1/2021 apresentou o complemento do livro Razão. Esse é o relatório, presidente. Pode passar por volta? Sim, pode passar o voto, senhor. Voto. O direito à compensação sempre pressupõe direito líquido e certo, conforme precitou o artigo 170 do CTN. Por seu turno, ressalvadas as exceções, nas quais o presente caso não se enquadra, das alíneas do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 7235, a prova documental será apresentada na manifestação de conformidade, incluindo o direito de manifestante fazer em outro momento. Temperando o rigor do dispositivo regulamentar, a jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação em circunstâncias diversas daquelas exceções, que afasta a preclusão. Entretanto, somente em condições bastante específicas deve-se admitir tais quando, no momento oportuno, o sujeito passivo já tenha carregado aos autos provas mínimas do que alega. Nesse sentido, a jurisprudência dessa exceção. Então, o sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar, admite-se a apresentação em outro momento, além de hipóteses legalmente previstas, quando estas reforçam o valor probatório das provas já oportunamente apresentadas. No caso concreto, essa turma ordinária chegou a admitir a produção de provas enquanto o processo tramita em segunda instância de julgamento. Porém, sua juntada só se deu após prazo fixado a realização da diligência por ela determinada, como se viu, afrontando prazos legais e regularmente aceitos. Nesse caso, é a seguinte a jurisprudência da Câmara Superior, a qual se acede. Buscar o contribuinte que seja apreciado supostas provas trazidas em sede de recurso voluntário e ainda mais, após diligência determinada de resolução, exacerba todos os limites legais ratificados em jurisprudência pacífica desse colegiado. Conclusão, pelo exposto, nega o provimento do recurso voluntário. É o voto, presidente. Bom, pessoal, está aberto aí o plenário para o debate, esclarecimento do programa aqui para o licença. Eu acho que essa coisa do rito processual teve alguma coisa aí que se perdeu entre o acordo, o embargo e quando foi para a unidade de origem, que, enfim, não sei se vai... Não sei se vocês viram essa coisa do caminho, né? Teve um período de diligência e aí depois teve o embargo. E no embargo ele disse, olha, faz outro despacho e segue o rito de praxe. Que seria abrir prazo para a DRJ, mas aí ele ele cumpriu a ordem do acordo e não do acordo de embargos. E foi realizada a diligência. Que, a meu ver, realmente, o contribuinte não comprovou. Eu não sei se
se vai ser... Eu tenho só uma dúvida aqui, Rafael, no final do relatório, eu estou tentando até abrir o processo. Esse processo tem quantas folhas, hein? Porque o meu processo aqui, 1554. baixo, e não chego no fim nunca. 1554. Fala aqui, em 19/3/20, apresentou notas fiscais. Essas notas fiscais aqui são referentes ao período 2003, é isso? E aqui o crédito que a gente está supostamente em discussão em 2003, ele pretende para que seja, ele quer justificar os serviços prestados em 2003, um relatório que foi apresentado, salvo engano, referente a 2008, não é isso? Eu estou tentando encontrar essas notas fiscais para ver o que é que elas são referentes. As notas estão referenciadas aí, Marcelo, na folha 291-331. Valeu. Eu tinha tentado, não, obrigado. Está aqui no relatório. Foi exatamente o trecho que eu estou baixando o processo todo, porque para olhar aqui pelo processo também tem ruim. Mas se vocês estiverem prontos para votar, tá? Eu não me oponho, não. Não, estou lendo ainda, só um instante. Estou só tentando aqui baixar o processo para ver se fica mais fácil, que o processo aqui parece que ele é gigantesco, aí trava. O meu, eu não sei se é processo, o sistema está todo muito lento, assim. Mas... Qual foi a página, Rafael, da nota fiscal? 291-331. 2? Foi. 91 a 331. Pelo que eu li, o que aconteceu foi que depois do encerramento da diligência dos 30 dias, ele começou a apresentar tudo, né? Foi isso que eu entendi aqui, né? Isso, presidente. Aí é complicado, entendeu? Porque você baixa em diligência. Passou uma manifestação, passou voluntário, passou uma manifestação voluntária, diligência. E aí ele baixar de novo diligência para analise agora que ele apresentou. E o pior é que ele disse, né, durante a diligência, que não tinha os documentos. Ele diz assim, olha, os nem tem obrigação de guardar. Ele diz aqui o seguinte, ó, que tinha decorrido o prazo, não tem mais obrigação legal de guarda desses documentos, como prever 238.600, postando corrido mais de 5 anos, efetivamente. Aí ele diz o seguinte, ó, isso que eu li aqui, ó, os pedidos de restituição devem ser respondidos pelo contribuinte, com os elementos já apurados pela própria VFB, a qual o trabalho levado ao cabo em 2008, relativamente em 2006, ocasião em que a empresa cumpriu com suas obrigações legais, inclusive de guarda e apresentação dos documentos de dívida. Ele próprio diz, olha, vocês têm que fazer o análise do pedido de restituição, outro que vocês já apuraram. Aí depois, no relatório de diligência, quando ele é cientificado, ele começa a juntar outras coisas. Entendeu? Eu entendo a dificuldade de, em 2019, você apresentar documentos referentes a 2003, né? Eu imagino que, assim, seja praticamente... Mas, assim, aí, de fato, você baixa diligência para apresentar. E você fala, não tenho, tudo bem, eu entendo. Deve ser difícil mesmo, depois de 17 anos, pelo menos. Mas aí, em março, ele apresenta, depois em julho, depois em janeiro de novo. Ele podia ter dito, olha, tá difícil, mas eu peço prorrogação de prazo para cumprimento. Isso, peraí, eu estou tentando. Minimamente é um pedido de prorrogação de prazo. Ô, Giovana, me diga uma coisa, você falou dos embargos aí, foi que o acordo dos embargos obedeceu o acordo... Tem uma questão processual aí que tô vendo aqui a nota, deixa eu ver. Você está vendo isso aí, né? Aí não tô vendo a nota é de 2003, tá? Uma das notas que eu peguei aqui aleatoriamente. Não, mas é essa questão dos embargos processuais... É o seguinte, teve um acordo da nossa turma lá... fevereiro de 2018, inicial. Aí foi um acórdão que o relator colocou lá várias condições, colocou o julgado do STJ, questão de atividade hospitalar e tal,
e converteu o julgamento em diligência. Nosso kit, certo? Aí teve uns embargos em relação a esse voto. Embargo do contribuinte. Do presidente. Eu acho que foi embargo do presidente. Deixa eu ver aqui o relatório. Do presidente. Aí os embargos do presidente, que eu não sei qual foi a omissão nessa questão aí exatamente a omissão, mas nesses embargos, quando eles foram acolhidos, a determinação do colegiado naquele momento foi que fosse para a origem para emitir um despacho decisório complementar, porque a gente está falando aqui de pedido de compensação, e seguisse o rito habitual. Qual era o rito habitual? O despacho decisório, abrir para manifestação de conformidade da RJ, CRAF. O que é que ele fez? Ele cumpriu a diligência do acordo e retornou para o CRAF. Então nós é que veio o seguinte, assim, eu entendi a questão do procedimento, eu concordo com vocês em linhas normais também, que assim, a gente admitir provas em qualquer momento processual não quer dizer que a gente concorde que o contribuinte vai e esqueça e coloque no bolso, sei lá, joga no lixo os prazos processuais, que ele obedeça. Isso não pode chegar a esse ponto, né? Esse ponto não pode. Ele foi intimado, e ao ser intimado ele se manifestou de forma muito incisiva sobre a posição dele com relação ao documento. Isso é um ponto. Isso eu entendi. Aliás, concordo com vocês. Inclusive, o relator trouxe aí acordo da Câmara Superior, também concordo com as razões lá decididas. É óbvio, concordo com isso aí. Agora, essa questão que Giovana colocou, a meu ver, isso pode deixar de lado, porque me parece que a diligência ela não tem mais valia sem uma decisão da DRF, porque houve uns embargos do presidente, a turma, o colegiado acolheu esses embargos e deu destinação diversa à anterior. Então, tu pode chegar e dar repercussão jurídica ao que ocorreu na determinação anterior, porque ela no todo não vale mais nada, porque os embargos foram acolhidos. São os efeitos jurídicos de você acolher os embargos. Então, por isso que é bem diferente você rejeitar os embargos, você acolher os embargos. Foram acolhidos os embargos. Eu tinha, na verdade, eu estava pensando assim de superar isso, porque talvez a unidade de origem não entendeu o que seria retornar o rito de praxe, porque a gente retornar o rito de praxe é voltar da RJ. Então, poderia ter aí a gente analisar isso e superar. Mas sabe qual é a ementa dos embargos? Pedido de restituição, repetição de indébito, superação de óbices em que se basearam as decisões anteriores. Impossibilidade de decisão de mérito em instância única, supressão de instância. Até que a gente nem é competente. Continuou suprimida, né? Continuou suprimida. Se a gente julgar aqui agora, a gente vai continuar com a supressão de instância. A gente não é competente para isso. O processo não está mais com a gente. O processo está com a DRF. Ela se permanece, né? Agora eu só acho assim. Que em face do que aconteceu, ela dá a sua decisão. Né? Mas a diligência não. Mas desculpa, a diligência não é em vão, não. Ele vai ter que levar em consideração os documentos anexados. Mas aí, presidente, isso aí é a razão de decidir da DRF. A gente não pode nem se pronunciar sobre isso. Aliás, a gente não pode nem ter colocado esse processo em pauta. Esse processo é para ir para a DRF. A gente não é para se pronunciar sobre isso. A gente já se pronunciou para os embargos, disse que acolheu os embargos do provimento. Por isso que eu concordo com o que vocês falaram tudo aí, com relação a essa questão de obedecer prazo, tal, concordo em tudo, mas no caso concreto aí, a gente é incompetente para poder falar isso. No
meu entendimento. Aliás, meu processo... Eu acho que foi gerado uma confusão no processo, né? Eu acho que, na verdade, foi feito um acordo determinando uma diligência, e eles viram, opa, peraí, a gente errou aqui. Não pode um acordo determinar a diligência. Então, embarga. Vamos corrigir? Ao invés de ser uma diligência via acórdão, a gente vai dar um provimento parcial via acórdão, vai mandar para a origem e vai mandar a origem. Aí a diligência que a gente ia mandar. Aí de fato, aí deveria ter retornado, né? Deveria ter retornado. Mas o problema é o seguinte: existe uma decisão em vigor do colegiado. Eu não estou Eu acho que a origem viu. O que eu estou discutindo é o seguinte: vai ficar silente completamente quanto a essas novas provas do nosso acordo. Mas aí, presidente, nós temos no relatório vai constar, mas ele não vai falar nada. Vai dizer assim: retorne-se então a unidade de origem para prosseguimento do feito, ponto. Deixa eu perguntar. Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Quem disse que a manifestação sobre as provas é a DRJ. Isso, eu concordo. Então, na verdade, é isso. Não, até para o Rafael saber. Se for essa decisão, a gente então é o seguinte: vai se constar do relatório, obviamente, que essas provas foram juntadas lá com a diligência e tal, mas no voto não vai ter absolutamente nada. Presidente, o meu entendimento é de tirar esse processo de pauta. Claro que, assim, minha sugestão é tirar esse processo de pauta, que nós não podemos julgar esse processo, presidente. Esse processo não está na nossa alçada mais. Eu não podemos nem se manifestar sobre isso. Eu concordo com isso. Eu acho que esse elemento de diligência, o que pode... agora, a questão é a seguinte, né? Eles vão perguntar, mas vocês não falaram nada sobre essa questão desses documentos? Nem deve falar mesmo. Eu também acho que é isso aí mesmo. Entendeu? É um despacho. Agora, se a gente vai retirar eu acho que a gente vai ter que retirar de pauta mesmo, porque assim, e fazer um despacho, porque não foi cumprido os embargos não foram realmente cumpridos, entendeu? E se a gente fizer qualquer decisão aqui, a gente só tem duas opções: fazer um acordo que a gente não pode. E se a gente fizer uma resolução, a gente vai embolar ainda mais o meio de campo. Sim. Entendeu? Na verdade, o que eu estava tentando fazer, na verdade, eu estava tentando achar uma forma de, ainda que se retire de pauta nesse despacho, deixar registrado que esse documento foi anexado, entendeu? De diligência, até para facilitar, para a DRF não ter que... como é que surgiu esse documento aqui, já que os embargos foram de começar tudo de novo, que é o caso aqui. Aí tentar deixar registrado. Não pode não ser indecisão, posso retirar de pauta, entendeu? Eu estou pensando que é a melhor forma de fazer isso. Porque já vão chamar atenção para esses documentos, ainda que eles não considerem, óbvio que isso aí é competência deles resolver, mas chamar atenção que houve anexação, entendeu? Mas não tem como não ver não, Heitor. Tu viu a quantidade de documentos, até o cara chegar à decisão lá em cima, ele vai rolar 2 minutos aí rolando o processo de tanto documento, não tem como não ver não. Tá bom. Então, pessoal, vou retirar de pauta esse processo. Depois o Rafael, acho que não tem que se manifestar também, que ele é o relator da proposta diferente, mas entendeu, né, Rafael, o posicionamento aqui da turma? Tá, é correto, assino o posicionamento da turma. Tá, eu só vou pedir o seguinte, eu acho que a gente vai ter que fazer o despacho em conjunto, porque o senhor está mais familiarizado com os autos, então a gente faz um despacho em conjunto, aí tenta até, porque eu já não falando, isso é quase impossível, mas dizer, olha, ocorreu uma diligência, juntou os documentos florestais a tais, mas deve prevalecer o teor da corda de embargo no sentido de se dar, assim, seguimento com a decisão da unidade de origem, entendeu? E que a diligência se deveu ao fato de ter sido originário do acordo originário e não do acordo embargado em si. Entendeu? Mas é isso. Tá bom, pessoal, então eu vou retirar de pauta esse processo. Eu acho que é a melhor solução mesmo. Então, 71 retirar de pauta pelo presidente. Realmente não tinha. Agora, eu acho que realmente não era uma condição que desse para ver com tanta facilidade se a gente discutir aqui. Né? Não, claro, é uma confusão. Com certeza. Com certeza. Isso é uma questão, foi uma questão. Até para a gente, para chegar nesse entendimento, a gente precisou ir e voltar, eram documentos. É claro que a gente tem essa dificuldade. Viu? Tá. Então, agora a doutora Giovana, relatando, pessoal, então esse ficou 71 retirado de pauta pelo presidente da turma. 72, doutora Giovana, agora, acho que é um recurso de ofício, né, doutora Giovana?
Fazenda Nacional recorrente. Mas não quer fazer 10 minutinhos não, presidente? Podemos fazer. Tá bom, a gente retoma com 72. Fabiana, pode interromper, a gente vai fazer 10 minutinhos de intervalo, a gente volta com 72 da pauta. Obrigada aí, presidente. 10 minutos. Deixa eu só ver se Tem confusão processual.